Olá, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso devocional. Hoje vamos estudar o Salmo 23, verso 4, e ele diz no devocional: não desista, confie, confie, eu confio. O verso 4 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Esse versículo ele tem várias particularidades, e uma delas é que mesmo na sombra da morte, mesmo naquele vale de dor, mesmo nós não tendo paz, não tendo não tendo ferramentas para prosseguir, o Senhor está conosco. Que o vale da morte, ele é uma coisa tenebrosa, querido. E quando falamos desse vale, nós devemos lembrar que ele está conosco. Eu quero rapidamente ler quando o Senhor ele nos promete que ele estaria conosco, que nós lemos lá no verso 1, Apocalipse, ele fala sobre isso, e eu vou fazer um paralelo. Vejamos a respeito do versículo 1, versículo 2, desculpa, diz assim, Apocalipse 17, 7. E o anjo me disse: por que te admiras? E eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Quando o Senhor ele fala que ele estaria conosco, ele nos guiaria pelos caminhos corretos, e ele nos daria forças, como ele mesmo prometeu. Apocalipse 17 fala que mesmo que a mulher que aqui representa Satanás esteja rondando nosso derredor, ele estaria conosco. Isso diz o Salmo 13, mas aí já é uma preparação para o Salmo 4, em que o Senhor, que Davi ele disse, né, que ainda que andemos pelo vale da morte, quando nós falamos que Deus está conosco, que nós não devemos desistir, é porque de fato ele mesmo prometeu isso. As notas de rodapé desse salmo: primeiro, o que é o vale, né? Salmo 138, verso 7 diz assim: andando eu no meio da angústia, tu me reviverás, estenderás tua mão contra mim
contra a ira, e sem graça não, contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Quando não, aqui é Davi também falando sobre que a presença do Senhor está conosco. E no verso 8 diz: o Senhor aperfeiçoará o que concerne a tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Então, quando nós lemos o Salmo 23, versículo 4, à luz de Salmo 138, nós vemos que o Senhor ele está conosco, e mesmo no meio da angústia ele nos reviverá. Mesmo no vale da morte, é que podemos citar, por exemplo, a morte de Lázaro. Quando Marta e Maria elas não estavam somente chorando, embora elas tivessem muito tristes e de fato estavam, por causa da morte do irmão, elas também estavam preocupadas, porque naquela época uma mulher sem homem era mal vista pela sociedade judaica. Então, e aí quando o Senhor ele ressuscita Lázaro, ele restaura a esperança. E a benignidade do Senhor, como diz o salmista, dura para sempre. E isso a gente vê na ressurreição de Lázaro e em muitos outros casos. Ele teve compaixão de Lázaro, mas também de Maria e de Marta. É isso que o Senhor faz, irmãos, no vale escuro da morte, né? Ele está conosco. Ainda o versículo 4, em Doutrina e Convênios, em relação ao versículo 4, Doutrina e Convênios fala um pouco sobre isso. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Doutrina e Convênios 127, verso 2, diz assim: e quanto aos períodos que de mim é requerido passar, parecem-me uma coisa pequena, pois a inveja e a ira dos homens têm me acompanhado todos os dias da minha vida. E a causa parece-me um mistério, desde antes da fundação do mundo, para algum propósito bom ou mau, como preferir chamá-lo. Julgai por vós mesmos. Deus conhece todas as coisas, sejam boas ou más. Contudo, estou habituado a andar em águas profundas. Isso tudo se tornou uma segunda natureza para mim. E como Paulo, gloriarei-me na tribulação, pois até o dia de Deus, até esse dia o Deus de meus pais livrou-me de todas elas e livre-me-á daqui em diante, pois eis que triunfarei sobre todos os meus inimigos, porque o Senhor Deus o disse. Aqui essa escritura é
epístola de Joseph Smith, profeta, datada de 1 de setembro de 1842, na Illinois, quando ele estava passando por provações. E aí ele fala sobre isso. Ele fala que a ira do Senhor, que o Senhor está conosco. A ira não, desculpa. Que o Senhor está conosco e que os perigos que é requerido que nós passemos parece a ele uma coisa pequena, porque o Senhor está conosco. E aí quando ele diz que Paulo, assim como Paulo, ele se redime na tribulação, em 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 e 5 diz assim: antes como ministro de Deus, fazendo-nos agradável em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades e nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nos vigílias e nos jejuns. O apóstolo Paulo, Joseph Smith, seguindo o apóstolo Paulo, ele diz que que o Senhor está com ele em todos os momentos, sejam bons ou maus. Depois, se você quiser, você pode ler toda a seção 127, que é a epístola de Joseph Smith, ok? E aí, para terminar, o Salmo diz: porque tu está comigo. Essa expressão, tu estás comigo, fala sobre nós andarmos com Deus. O andar com Deus, ele é algo que nos leva para junto dele. Esse andar com Deus denota a nossa vida cristã, porque fala que mesmo que a gente passe por problemas, assim como Davi, assim como Joseph Smith e tantos outros, a gente nunca vai se separar do primeiro amor, do amor genuíno de Deus. Essa é a mensagem desse versículo. E ainda mesmo, veja que, seguindo Apocalipse 17, a gente vê que mesmo que a mulher, que a grande meretriz, que é o diabo, nos provoque, nos dê provações, mesmo assim, o Senhor está conosco. Então, se você quiser entender mais, leia, vou passar as referências, leia Salmo 101, leia o Salmo 23, né? Depois leia o Salmo 138, verso 7, Doutrina e Convênios 127, todo ele, mas exclusivamente o versículo 2, e leia Apocalipse 17, verso... Aqui eu me perdi agora. Deixa eu ver aqui. Apocalipse 17, todo 17, mas exclusivamente o Salmo 17, certo?
que vai te dar uma ampla visão sobre isso e como a gente pode enfrentar o Vale da Morte. Como eu disse, esse é só uma pincelada nesse devocional. Se você quiser ter um estudo completo, porque tudo que eu coloco no meu livro não dá pra colocar aqui. Então, se você quiser ter um estudo completo sobre esse salmo, sobre especificamente sobre o verso 4, Vale da Morte, veja o meu livro lá, que lá eu falo sobre isso, dando todas essas passagens, ok? Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. E esse é mais um devocional do Tchau Devocional. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.